O primeiro turno das eleições de 2024 já é agora, no próximo domingo. É um período muito delicado porque existem regras sobre o que pode e não pode fazer nessa reta final. E se essas regras forem descumpridas, pode ocasionar em multas e até mesmo em prisão. Então vamos reforçar hoje no nosso quadro Eleições para Elas. Para falar sobre esse assunto aqui no estúdio, eu recebo a advogada Tainá de Freitas. Doutora Tainá, seja muito bem-vinda novamente aqui ao estúdio do Mulher Demais. Bom dia, Joana. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E é um prazer estar aqui novamente. Maravilha. Eu queria começar já reforçando o que pode e o que não pode nesse período da reta final, né? Porque tem muita gente que sabe, aqui na nossa programação a gente vem alertando sempre, mas nessa reta final é muito importante dar esse reforço para não correr riscos, né? É verdade, estamos aí há pouquíssimos dias, né, da eleição e todos os candidatos, os partidos, as coligações estão aí na reta final da propaganda eleitoral. Então a gente tem algumas datas, né, que marcam essa última semana. Então, por exemplo, o guia eleitoral na televisão, a propaganda eleitoral gratuita, ela só vai agora até o dia 3, que no caso já é amanhã, né? Comício também só poderá ser realizado até o dia 3. Então, nós temos várias datas, marco final, por exemplo, também essa publicidade na internet. Então, são várias datas. E aí eu fico à sua disposição para você ir perguntando, porque realmente são muitas. É muita coisa, né? É verdade. E justamente, a senhora falou sobre a questão dos candidatos, mas também tem o que pode e não pode para os próprios eleitores que precisam cumprir essa legislação também, né, doutora? Sim, é verdade. Veja bem, para o eleitor, as regras, na realidade, elas se aplicam mais no próprio dia da eleição. Então, o dia da eleição é um dia diferenciado. Por quê? Porque, como a gente sabe bem, não pode realizar nenhum ato de propaganda eleitoral. Então, o que é que eu posso fazer no dia da eleição? Então, acho que é uma pergunta que todo mundo, quando sai de casa para votar, sai meio que com medo. Será que se eu estar com minha camisa, eu vou ser presa? Será que eu posso ir com a minha bandeira? Será que eu posso ir com o meu adesivo? Tudo isso pode estar liberado. A manifestação livre, individual de cada eleitor, ela pode ocorrer livremente. Agora, o que é que eu não posso, não é, Joana? Vamos descobrir agora nas nossas telas. A gente separou algumas telinhas para você que está em casa nos acompanhando entender um pouco melhor. Vamos soltar a primeira tela? O eleitor, ele pode manifestar quem irá votar especificamente, doutora, no dia da eleição? Pode sim, livremente. Ele pode manifestar o seu desejo como eleitor. O que é que ele não pode? Ele não pode pedir voto, ou seja, ele não pode chamar outros eleitores a votar com ele. Mas, como eu vinha dizendo, ele pode usar a camisa do seu candidato, ele pode usar um botão do seu candidato, ele pode usar uma bandeira do seu candidato, inclusive nos locais de votação. Eu vejo muito nos períodos quando eu vou votar também, tem um pessoal que fica na fila literalmente manifestando, né? Com camisa, chapéu, bandeira, mas também não pode a distribuição de nenhum material eleitoral durante esse período de fila dentro do local de votação, né, doutora? Exatamente. Então, o eleitor ele pode estar ali de forma silenciosa, manifestando o seu desejo de votar no candidato A ou no candidato B. No entanto, a partir do momento em que ele passa, por exemplo, a distribuir um santinho, um material de propaganda deste candidato, ele estará cometendo o crime de boca de urna. E nos locais de votação, inclusive, todo eleitor que se sentir incomodado, ele pode acionar tanto os servidores que estarão ali trabalhando no dia, os mesários ou as pessoas da Justiça Eleitoral que estarão fiscalizando, como pode chamar a autoridade policial. Para esse crime, existe uma pena, uma multa? Existe sim, o crime de boca de urna, ele está previsto na lei das eleições e a pena é prevista de 6 meses a 1 ano de detenção, podendo aí alternativamente você prestar serviços comunitários e pagar uma multa que vai de 5 a 15 mil UFIs, né?
Então tá aí as orientações da doutora. Vamos para a próxima dúvida? Solta aí a tela, por favor. Quais são as regras para a internet no dia específico da eleição? Existe alguma regra específica para isso? Sim, muito importante, né? Porque hoje em dia a gente sabe que todo mundo usa ali a sua rede social para manifestar a sua vontade, o seu desejo. Então, ele poderá sim propagar na sua rede social pessoal, dizer, olha, eu voto no candidato fulano, eu gosto dele, eu acho que ele é o melhor para a cidade. O que é que eu não posso? Eu já não posso, novamente, pedir voto para ele, fazer uma propaganda, chamar outro eleitor para essa votação. E se no caso foi uma conversa privada e essa conversa vaze? Também pode ser denunciada, né, doutora? Olha, aí é uma conversa privada entre dois eleitores, é diferente de um ato de propaganda eleitoral. Agora, se você estiver ali aliciando alguém a votar, aí também, dependendo, obviamente, do caso concreto, como isso ocorra, pode ser considerado, sim, um ato criminoso. E hoje em dia tem muitas conversas também em grupos do próprio WhatsApp, né? Nesse caso, em grupos, com a maior parte de eleitores também, isso pode ocasionar ser reconhecido como um crime eleitoral? Sim, se for uma divulgação de propaganda eleitoral, porque nós temos grupos que são privados e aí realmente não é configurado ali uma propaganda, porque é um número muito restrito, são pessoas que se conhecem, mas nós temos hoje em dia aqueles grupos públicos, né? Que você é convidado e que tem mais de 500, 600, 700 participantes, aí realmente já sai de uma conversa privada para um diálogo público. Estávamos falando justamente sobre essa questão, né, do que pode e que não pode, principalmente dessa parte de aliciamento na hora de fazer a boca de urna no local de votação. Fora essa distribuição de material eleitoral dentro do local de votação, existe algo que também se caracteriza em boca de urna? Sim, todos os atos de propaganda eleitoral. Então, por exemplo, se eu pego meu carro, ligo o som com o jingle do meu candidato ali perto do meu local de votação ou em qualquer outro local da cidade, este também é um ato de boca de urna, não só a distribuição do material, qualquer ato de propaganda, inclusive, como eu falei, a propaganda na internet e, em especial, o impulsionamento, porque a gente sabe que durante todo esse período, cada eleitor ele não tem o direito de impulsionar, ou seja, pagar pela propaganda de um candidato. Somente o próprio candidato, o partido, é quem pode fazer esse impulsionamento. E mesmo assim ele tem uma data limite, que é na sexta-feira, antes das eleições. Caso haja um impulsionamento ou que não haja a retirada deste impulsionamento na internet, ele também vai incidir ali no crime de boca de urna previsto na lei das eleições. Existem muitas mulheres que têm filhos e aí muitas vezes não tem com quem deixar esses filhos. Ela pode levar esses filhos até o local de votação e principalmente, doutora, até a urna? Excelente pergunta, Joana. É uma dúvida que muita gente tem. Não existe nenhuma vedação para que a mãe ou o pai leve ali seu filho ou a criança para acompanhá-lo na votação. Obviamente, o mesário, se verificar com algum tipo de confusão, ele pode limitar aquele acesso. Como também aquelas pessoas idosas ou alguma pessoa com dificuldade de locomoção, eles podem se fazer acompanhados por uma pessoa de sua confiança, desde que não seja alguém que esteja trabalhando ali no dia da eleição para acompanhá-lo até a urna. Maravilha, porque muitas vezes a gente fica naquela dúvida o que é que pode, o que é que não pode fazer, justamente porque existem muitas mulheres, principalmente as mães que são solos, né, que não têm com quem deixar os filhos. Então tá aí o esclarecimento da doutora. Pode levar, levem seus né? bebês, levem suas crianças, não deixem de votar, exerçam a sua cidadania. Muito importante. Essa eleição agora de 2024 é uma eleição municipal. E aí a dúvida que fica, quem não estiver na cidade do local de votação, pode votar em trânsito, doutora? Nestas eleições não temos votação em trânsito. Então fique atento, caso você não possa comparecer, você deve justificar a sua ausência ou no dia da eleição, num local de votação, vão ter aquelas mesas ali que são receptoras dessas justificativas, ou por meio do aplicativo, título, ou também no site do TSE já tem um campo específico para esse tipo de justificativa de ausência. E essa justificativa ela pode ser feita ali até 60 dias depois da eleição. E quem não justificar? Esqueci, deixei o tempo passar.
Existe uma multa prevista? Existe uma multinha prevista, não é muito cara, porém você precisa regularizar o seu título, porque se você fica com o título de eleitor irregular, muitas vezes você não vai poder participar de concurso público, você não vai poder ter um emprego público, não vai poder tirar passaporte, então você fica com várias restrições por não ter cumprido ali o seu dever, direito de cidadão de votar. Doutora, maravilha, as dúvidas gerais já foram esclarecidas, mas vamos fazer o seguinte, a senhora continua por aqui, volta no segundo bloco, porque agora no segundo bloco nós vamos chamar as interações dos nossos telespectadores com as dúvidas mais específicas deles sobre o que pode e o que não pode, tá certo? Combinado? Combinado. E você que está em casa pode mandar mensagem, viu, para o nosso WhatsApp, o 991050400, que a doutora Tainá de Freitas está por aqui para tirar todas essas dúvidas, o que você pode ou não pode fazer até o próximo domingo.